Olá lobinhos e lobinhas, tudo bem? Hoje a chefia veio aqui fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a próxima tarefa da nossa gincana. A gente espera que vocês estejam gostando das tarefas e essa especificamente é por vídeo porque ela é um pouco mais completa e complexa de fazer, mas nada demais, tá? Não sei se você já conhece esse livro aqui, colorido e bonito, que é o Guia de Especialidades. Alguns de vocês eu sei que já conhecem, mas como tem bastante gente nova, a gente está gravando esse vídeo para explicar para vocês direitinho o que é uma especialidade, tá? A especialidade ela é uma habilidade específica de algum assunto que vocês podem conquistar para mostrar que vocês são habilidosos naquele assunto, tá? A gente conquista um distintivo e coloca ele no braço, mas ele não fica no braço só para mostrar que a gente tem aquela especialidade, que a gente fez os itens daquela especialidade. O distintivo está no braço para identificar vocês como lobinhos e lobinhas habilidosos naquele assunto, tá? Por exemplo, o lobinho que tem a especialidade de babá costurado no braço, ele fica identificado como o lobinho ou a lobinha que tem a habilidade de cumprir alguns aspectos relativos à questão de ser babá. Então, tu fica identificado em ser habilidoso ou habilidosa naquele assunto, tá? Por isso que é muito importante vocês conquistar a especialidade e tê-las no braço para identificar vocês aptos a desenvolver diversas tarefas. As especialidades, elas não são importantes só para a vida escoteira, elas são importantes para a vida como um todo, porque como a gente vai ver aqui, eu vou falar um pouquinho, são diversos assuntos que possuem alguma especialidade para o escoteiro fazer. Então não são só assuntos relativos ao movimento escoteiro, são assuntos relativos ao mundo inteiro e aos aspectos que cercam as nossas vidas. Então são habilidades muito importantes para cada um conquistar e levar consigo para o resto da vida e usar essas habilidades até a vida profissional, estudantil, enfim, em diversos aspectos, tá? Então o que acontece? As especialidades elas são divididas em 5 ramos de conhecimento. Tá? A gente chama ramos de conhecimento porque elas são divisões das especialidades conforme o assunto. As especialidades que tratam do mesmo assunto por trás, elas são divididas no mesmo grupo. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o ramo de conhecimento de ciência e tecnologia. São especialidades que tratam de ciência e tecnologia, como por exemplo eletrônica, informática, a gente tem aqui também astronáutica, astronomia, então são assuntos do mundo acerca de ciência e tecnologia. Tá? O segundo ramo que a gente tem é o de cultura, que trata da cultura do mundo, aspectos relativos à cultura. Daí a gente tem especialidade, por exemplo, de dança, de DJ, de história aeroespacial, história brasileira, história do escotismo. Então são especialidades que tratam sobre o assunto de cultura. A gente tem o terceiro ramo do conhecimento, que é o de esportes, que é relativo a questões de esporte físico e de condicionamento da nossa saúde e manutenção do nosso bem-estar. Então a gente vai encontrar aqui especialidades acerca sobre esportes físicos, como por exemplo futebol, canoagem, ciclismo. Então todas as especialidades que têm a ver com esportes. E aqui a gente não pode se enganar em achar que essas aqui a gente tem que ir pra rua fazer em algum lugar. Não, todas as especialidades elas têm alguns itens que são somente teóricos, que não precisam de coisas práticas. Então são itens que a gente já pode adiantar agora nessa época de quarentena e depois quando a gente puder ir pra rua e puder ir pra sede fazer nossas atividades, a gente termina a especialidade fazendo os itens práticos que faltaram, tá? A gente tem o quarto ramo do conhecimento, que é o ramo de serviços, que tratam de assuntos, de habilidades que nos trazem a capacitação de desenvolver diversos serviços para a sociedade, como por exemplo babá, que é um serviço, cartografia, confeitaria, tem mais educação financeira, jardinagem, jornalismo. Então são diversos serviços que cercam a nossa sociedade e que a gente vai estar apto para fazer alguma coisa deles. E o nosso último ramo do conhecimento, para não fugir muito do movimento escoteiro, é acerca de habilidades escoteiras. Então são todas as especialidades que tratam de habilidades que a gente deve ter para a nossa vida ao ar livre, que é o movimento escoteiro, ser de forma bem sucedida. Então, por exemplo, aqui a gente tem acampamento, culinária mateira, pioneiria, rastreamento, que inclusive o rastreamento é uma que a gente já faz na sede nos nossos acantonamentos. Tá? Então esses exemplos foram só alguns que tem em todos esses ramos do conhecimento, e aí é legal a gente saber os ramos dos conhecimentos, o que eles tratam, porque daí quando a gente vai escolher uma especialidade para fazer, a gente já olha para um ramo de conhecimento que nos atrai mais, e aí a gente olha aquele ramo de conhecimento, vê as especialidades que fazem parte dele, e aí a gente escolhe uma para fazer, tá? Como é que funcionam as especialidades? Elas têm 3 níveis de conquista, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, que é o amarelo, o verde e o rosa, tá? Normalmente,
os lobinhos e lobinhas fazem o nível 1, escoteiro nível 2 e sênior e guia nível 3. Mas nada impede de, por exemplo, um lobinho que tem uma habilidade, já tem uma experiência, uma habilidade em determinado assunto, poder conquistar nível 2 de uma especialidade. Assim como nada impede que um escoteiro que queira conquistar uma especialidade que é mais difícil, conquiste apenas o nível 1. Não tem problema nenhum, tá? Então vocês podem conquistar qualquer nível que vocês puderem. Vocês só precisam fazer os itens necessários e cumprir os requisitos, tá? Então ela tem 3 níveis. Como é que funciona essa divisão? Como é que a gente faz para uma coisa ficar dividida exatamente igual em 3 partes? A gente divide por 3, né? Então a gente vai pegar, sempre olhar uma especialidade, o número total de itens dela e dividir por 3. Assim a gente vai saber quantos itens são necessários para cada nível. Por exemplo, a especialidade de babá, que está aqui, ela tem 9 itens. Ou seja, eu vou pegar os 9, dividir por 3, dá 3. Então quer dizer que para nível 1 eu preciso 3 especialidades, para nível 2 eu vou precisar das 3 mais 3, que dão 6, e para o nível 3, que é o 100% da especialidade, eu preciso dos 9 itens. Tá? Então, independente de quantos itens são, vocês vão ver que tem especialidades que tem 9 itens, tem umas que tem 12, umas que tem 15. Vocês só dividem por 3 e o número é a quantidade de itens que vocês precisam para cada nível, sempre somando conforme for subindo o nível, né? O primeiro grupo, por exemplo, ali deu 3, é nível 1, daí 3 mais 3 nível 2 e 3 mais 3 mais 3 nível 3, tá? E essa quantidade de itens que vocês vão fazer, que por exemplo o babá tem 9, para nível 1 vocês fazem só 3, não precisa ser os 3 primeiros itens da especialidade. Por exemplo aqui, o 5º item da especialidade de babá fala assim, ó, demonstrar como trocar a fralda de um bebê, tá? Eu posso fazer esse item para conquistar o nível 1, apesar dele ser o 5º item, eu não preciso fazer os 3 primeiros, eu posso escolher de forma aleatória. O importante é eu fazer 3. Agora se eu for fazer os 3 primeiros, os 3 últimos, os 3 do meio, ou eu fazer o primeiro, o último e um do meio, tanto faz, o importante é eu fazer 3 itens, tá? Então, aqui, se você não tem o físico do guia de especialidades, agora eu vou mostrar para vocês no vídeo como acessar o guia de especialidades, todas as especialidades de forma virtual no site dos Escoteiros do Brasil. Então aqui pessoal, a gente vai acessar o site dos Escoteiros do Brasil, que é escoteiros.org.br. Vamos vir na parte de eu sou jovem ramo lobinho, tá? Daí vai abrir todas as coisas relativas ao ramo lobinho. E aí a gente vai vir nas especialidades. Apesar delas ser as mesmas para todos os ramos, a gente acessa aqui pelo ramo lobinho, mas se for nos outros ramos, são as mesmas especialidades, não muda nada. Tá? E aí aqui ó, é como se fosse o guia físico, a gente tem todos os ramos do conhecimento, clicando nos ramos eles aparecem aqui as especialidades, então cultura, desportos, habilidades escoteiras, serviços, né? O ciência e tecnologia que estava aqui em cima, e aí clicando em download ele faz o download de um PDF mostrando os itens da especialidade. Outra coisa muito importante da gente fazer quando a gente está conquistando uma especialidade, cumprindo os itens, é a escolha do avaliador. O avaliador ele vai ser aquela pessoa que vai avaliar o que a gente está fazendo e dizer realmente se a gente cumpriu os requisitos. Porque nós chefes, às vezes a gente não tem um total conhecimento de alguma especialidade que vocês estão fazendo, porque são muitos assuntos. Então é melhor a gente pegar alguém específico que sabe aquele assunto. Então quando você estiver fazendo uma especialidade, vocês podem procurar alguém que tem aquele conhecimento já, tá? E usar como avaliador, escolher a pessoa como avaliador. E ela vai olhar se vocês realmente fizerem aqueles requisitos. Claro que se vocês tiverem dificuldade de achar uma pessoa, vocês vão apresentar a especialidade para nós sem avaliador e a gente, os chefes, vão ser os avaliadores, na medida do possível. Se a gente tiver dificuldade, a gente vai chamar outra pessoa, tá? Mas, por exemplo, assim, a especialidade de babá. Normalmente, o avaliador da especialidade de babá é ou a mãe da criança que olhou e cuidou da gente, cuidando da criança e fazendo os itens necessários. A especialidade de segurança do trabalho, normalmente tu pega alguém que tem formação em segurança do trabalho para ser teu avaliador. Enfim, são pessoas que já têm um conhecimento daquela especialidade e que realmente pode nos avaliar, tá? Então a especialidade que vocês vão fazer na tarefa, que eu já vou falar em seguida, vocês podem escolher um avaliador, e se tiverem dificuldade em encontrar alguém para ser avaliador, daí vocês falam com nós, que daí a gente pode ser ou encontrar alguém para vocês. Agora que vocês já sabem olhar as especialidades, calcular o número de itens para cada nível, tanto no guia físico quanto lá no site dos Escoteiros do Brasil de forma online, a nossa próxima tarefa da gincana é que vocês façam pelo menos uma especialidade em nível 1, tá? Quem já tem uma especialidade em nível 1 e quer fazer mais itens para conquistar o nível 2, pode ser também. Quem quer fazer uma especialidade de nível 2, também.
Para quem tá começando, não tem nenhuma especialidade ainda e tá aprendendo como fazer especialidades, faz só o nível 1 pra gente ir se acostumando e ver como é que funciona, tá? Então a tarefa é fazer uma especialidade, no mínimo uma nível 1, tá? E mandar pra nós. Vê os itens que vocês querem fazer, faz um relatóriozinho e manda pra chefia. Se precisar demonstrar, tem vários itens de várias especialidades que precisam fazer demonstração, vocês podem fazer por vídeo e mandar pra nós da chefia também, tá? Então a tarefa de vocês é isso aí. Qualquer dúvida vocês podem chamar qualquer um de nós que vai ajudar vocês, tá? Então qualquer dúvida, qualquer dificuldade pode falar com nós. Como essa tarefa é um pouco mais completa, a gente vai dar um prazo maior. Então, normalmente para essa tarefa de quarta o prazo era domingo, né? Dessa vez o prazo vai ser sem ser esse domingo no outro. Então vocês têm 1 semana e meia praticamente para fazer essa tarefa, tá? Então qualquer dúvida nos chama que a gente vai ter aí para ajudar. Tchau!